Para surpresa de 0 pessoas, o Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. A decisão foi tomada de forma consensual. Ontem, Rodrigo Oliveira, você já falava isso, né? Que a gente precisava uma questão que já era ponto pacífica era o aumento da taxa de juros. Ok. A dúvida era se seria uma decisão unânime ou não. O ajuste era amplamente, né, esperado pelo mercado, e é bom lembrar que essa foi a primeira alta da taxa básica de juros durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Rodrigo Oliveira, o Lula vai culpar quem agora? Não sei, eu sempre falo que o Lula é muito criativo para passar a culpa dele para os outros, né? Como diz o outro, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? Tem uma coisa importante, ontem eu falava sobre isso, sobre unânime, sobre a ideia de que a decisão deveria ser unânime para acalmar o mercado e para que o mercado financeiro diminua um pouco a desconfiança de que os indicados pelo Lula para o Banco Central seriam mais lenientes com a inflação, né? Que isso é um resultado, isso é um rescaldo daquela decisão de maio deste ano, quando os 4 indicados pelo Lula votaram por um corte maior na Selic e os 5 indicados por Bolsonaro votaram por um corte menor, acabaram vencendo, mas a partir de janeiro o Copom tem maioria, né? Porque o Lula vai indicar agora o presidente e mais 2 diretores, tem maioria de indicados do presidente Lula, e essa é a dificuldade ou a desconfiança que parte do mercado tem sobre como vai ser isso. Então, é importante ter sido unânime, porque Roberto Campos Neto, atual presidente indicado, atual presidente da autoridade monetária, né, do Banco Central e indicado pelo governo Bolsonaro, voltou de mãozinha dada com Gabriel Galípolo, atual futuro presidente do Banco Central, né, já está aí fazendo beijamão pelos gabinetes dos senadores, já foi indicado oficialmente pelo presidente Lula como a escolha dele para presidir o Banco Central, e ambos, então, votaram, reconhecem que é necessário subir os juros, então diminui um pouco aquele juris esperneandi, né, dos nossos queridos políticos. Inclusive o Haddad ontem falou, não, eu não vou comentar sobre a decisão, vou esperar a ata sai só na terça-feira, dá tempo de eu pensar e descobrir o que eu vou falar. Aí logo em seguida perguntaram, mas e o Fed? Aí ele falou sobre o Fed, porque falar do Banco Central alheio é sempre mais fácil, né? Agora, o Banco Central não é mais o Banco Central do Bolsonaro. Já tem um presidente novo indicado, e embora sejam 4 contra 5, todos os 4 lulistas ou indicados pelo Lula votaram de acordo, né? E subindo aí a taxa para 0,25. Muito bem. Por que o Banco Central, quais são os argumentos do Banco Central para subir a taxa básica de juros? E por que isso é importante para a gente? Porque a taxa básica de juros do país é, em tese, a taxa referência para todos os empréstimos. É a partir dela que você vai pegar dinheiro emprestado e vai saber se o que você está pegando de dinheiro emprestado está mais ou menos caro, se o seu investimento está rendendo bem ou se está rendendo mal. Por quê? Porque, em tese, o que a gente chama de taxa livre de risco é a taxa básica de juros do governo, tá? No caso do Brasil. Se a gente for falar dos Estados Unidos, do mundo como um todo, aí a taxa livre de risco é a taxa norte-americana. O que a gente está falando, então? O que o Banco Central acha? Por que o Banco Central acha que deve subir os juros? Ele falou de novo do fiscal, repetiu o que tinha falado antes, para mostrar para o governo, olha, estamos olhando para o fiscal, essa deterioração das expectativas tem afetado os ativos, mas isso não foi nada novo, já estava no comunicado passado, então não mudou nada na cabeça do Banco Central. O que mudou? Dessa vez, o Banco Central falou que havia uma assimetria altista no balanço de riscos. Vamos traduzir isso, né? O que isso quer dizer? Ele acha que quando ele olha para os fatores que podem aumentar a inflação e os fatores que podem diminuir a inflação, os fatores que podem causar uma elevação da pressão sobre os preços
são mais fortes. Então, é mais provável na cabeça do Banco Central que, se nada mudar, a inflação comece a subir. Então, esse é um dos problemas. O outro problema, a outra dificuldade que o Banco Central está vendo para controle da inflação é aquele ato do produto. Já falei para vocês, é aquilo que é a diferença entre tudo aquilo que a gente pode produzir e o quanto a gente produz. Quando a gente está abaixo desse limite, o hiato está negativo. E dessa vez, o Banco Central diz que, na visão do banco, o hiato está positivo. Isto é, você fala, mas então a gente está produzindo mais do que a gente consegue? Mais ou menos isso. Está pressionada a produção, o limite de produção, e isso pode descambar com essa demanda pressionando, pode descambar para aumento de preços. Tá? E, por fim, o Banco Central fala o seguinte, olha, na nossa, como é que se fala? No nosso horizonte relevante, que é lá o primeiro trimestre de 2026, a nossa projeção passou de inflação de 3,4% na reunião de julho para 3,5%. Então, mesmo aumentando o juro agora, lá em março de 2026, você vai ter a inflação descolada da meta. Muita gente agora está fazendo os cálculos e boa parte do mercado aí acredita que a gente tem pelo menos mais 200 pontos básicos, 2 pontos percentual de aumento na Selic para as próximas reuniões. Aí a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas isso quer dizer que a gente pode estar lidando aí com uma Selic muito próxima, novamente, daqueles 13% ao ano. Meu caro Rodrigo Oliveira, e ontem quem falou sobre a questão da taxa de juros foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Matheus, coloca por gentileza aí a fala do Fernando Haddad. Eu não me surpreendi, mas eu só vou comentar a decisão depois da leitura da ata semana que vem, como de hábito. Vou dar uma olhada, vou conversar internamente, vou verificar o que esperar aí para o futuro próximo, daí eu comento com vocês. Eu penso que veio um pouco atrasado, mas veio, né? Nós estávamos esperando para junho o corte do Banco Central americano. Teve uma pequena turbulência no começo do ano que, de certa maneira, causou nos mercados todos alguma turbulência, né? O dólar aqui. Mas eu penso que agora ela deve entrar numa trajetória de cortes e eu penso que isso vai ser duradouro. Não acredito que 2025, 2026 nós tenhamos surpresas. O que é ótimo para o Brasil e para o mundo, né? Porque isso dá um alívio doméstico grande e nos coloca uma responsabilidade de continuar fazendo um trabalho de arrumação da casa aqui para colher os frutos desses ventos favoráveis. Tá bom? Obrigado, gente. É um trabalho de arrumação de casa que, de fato, ele precisa ser feito. Matheus, coloca, por gentileza, aí um gráfico que você fez de forma brilhante sobre a evolução da taxa de juros ao longo dos últimos anos. Você tem ali um patamar de 5% ali por volta de 2019, 2020. Pré-pandemia, né? Na verdade, já era pandemia, mas você ainda ia ter os cortes da pandemia que levaram aí a taxa a 2%, né? Esse ponto mais baixo da curva aí. O ponto mais baixo, exatamente. Aí depois ali, por volta de 2020, 2021, você tem o crescimento da taxa básica de juros até ela chegar no patamar de 10 pontos, até ela chegar acima de 12, né, Rodrigo Oliveira? Ela vai chegar a 13,75, se não me falha a memória. 13,75. E aí até o argumento do Roberto Campos Neto falando, olha, a gente promoveu o maior aumento de taxa de juros em um país emergente durante um período eleitoral, né? O que derruba um pouco ou contrapõe um pouco essa história de que ele faz política eleitoral com taxa de juros, né? E aí, durante o governo Lula, você teve essa queda gradual e agora esse aumento para 10,75 na reunião de ontem do Copom. Então, Rodrigo Oliveira, o recado traz para cá, Mateuzinho, porque o Comitê de Política Monetária, ele deu, de fato, um recado muito claro. Olha, se o governo federal não fizer a sua parte, não adianta ficar ali, tentar no gogó reduzir a taxa de juros, porque isso não vai funcionar. Porque a parte que compete ao Brasil é controlar as contas públicas.
E se isso acontecer, aí você tem um pedaço do caminho andado, só que, obviamente, a nossa inflação aqui, óbvio que ela está conectada com a inflação global, você até o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, mas a verdade é que estamos perdendo a chance de fazer a nossa parte, o que poderia, na verdade, demandar menos custo da política monetária, né? Mas, aparentemente, o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva não está nem aí para a responsabilidade fiscal e fica repetindo bravatas sem sentido e que não fazem a menor diferença na vida de ninguém. Aparentemente, as pessoas gostam de ouvir esse monte de baboseira, mas no fim das contas, são elas mesmas que vão pagar com crédito mais caro, produto mais caro e vida bem mais difícil.